A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui iniciando mais uma videoaula da nossa EBD em Pauta. Hoje vamos estudar a última lição desse último trimestre de 2024. Uma lição abençoada, onde nós podemos ver várias promessas de Deus que Ele tem para a sua igreja, teve para o povo de Israel e para a sua igreja, promessas para o presente, promessas para o futuro. E nós vamos ver hoje que todas essas promessas de Deus são infalíveis, que é o tema da nossa lição hoje, fechando aqui esse último trimestre de 2024. As promessas de Deus são infalíveis. Mas antes de nós lermos aqui o textuário, a leitura bíblica em classe, eu gostaria de pedir para você compartilhar aí esse vídeo com seus amigos, alunos, amigos mesmo, os irmãos em geral, para que esse trabalho seja mais divulgado e mais conhecido no nosso meio. Inscreva também no canal da nossa igreja e você assim estará nos ajudando aqui a divulgar a obra do Senhor. Muito bem, as promessas de Deus são infalíveis. Está conosco aqui hoje o pastor Marcos Miranda, que é professor aqui da classe dos obreiros aqui do Tempo Central e hoje estará conosco aqui, nos ajudando aqui na ministração desta aula. Paz do Senhor, pastor Marcos. A paz do Senhor, pastor Wallace, a paz do Senhor a todos os irmãos, que possamos ter uma aula abençoada por Deus e que aqueles que assistirem, nos ouvirem, sejam alcançados pelas bênçãos do Senhor. Muito bem, o nosso textuário está registrado lá em Números, capítulo 23, 19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? A verdade prática nos diz assim: as promessas de Deus são infalíveis, porque Deus e sua palavra sempre cumprem um propósito. A leitura bíblica em classe, eu vou pedir ao pastor Marcos ler para nós, está lá no Salmo 102 e na segunda carta de Pedro. Está escrito assim: desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são as obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, todos eles. Como a veste, envelhecerão, como roupa, os mudarás, e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Segundo Pedro, capítulo 3. E o versículo 8, mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de parecer todas essas coisas, que pessoas vão convencer em santo trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Amém. Nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós te adoramos, te louvamos, meu Deus, por mais essa oportunidade, estamos aqui nesse estúdio para gravarmos mais uma videoaula, Senhor. Queremos te pedir, meu Deus, que o Senhor venha nos abençoar, que possamos, ó Deus, ministrar aqui uma aula que venha a abençoar a vida de cada professor, dos alunos, enfim, de todos aqueles que vão estar assistindo essa videoaula. Pai querido, continue conosco, é o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, como nós vemos aí na introdução da lição, a Bíblia ela revela atributos de Deus que nos ajudam a entender a sua natureza soberana e infinita.
ou seja, a onipotência, a onisciência e a onipresença de Deus são expressões poderosas da sua divindade. Mas a imutabilidade e a infalibilidade de Deus são as que nós serão o centro da nossa lição, da nossa reflexão nessa aula de hoje. O que é imutabilidade? Imutabilidade é uma característica divina que nos garante, que assegura que Deus não muda, seja na sua essência, seja na sua natureza ou nas suas promessas. O Deus que prometeu a Abraão uma grande descendência, por exemplo, ele não mudou de ideia ou se esqueceu daquilo que havia prometido, mas ele cumpriu. Sobre a infalibilidade, ela está profundamente ligada à imutabilidade. Quando Deus faz uma promessa, ele é infalível na realização dessa promessa. Ele não falha, ele não mente, não tem motivo para alterar ou falhar no cumprimento da sua palavra. Ao longo da Bíblia, nós vamos ver que isso se torna uma âncora para a nossa fé. É essa certeza, essa garantia de que Deus, assim como ele cumpriu para com seu povo lá em Israel, ele também está cumprindo com a sua igreja e vai se cumprir, confirmando que as promessas deles são garantidas. Então, meus queridos irmãos, nós vamos ver nessa lição, basicamente, a lição ela vai girar em torno dessas duas palavras aí, imutabilidade, infalibilidade, mostrando que o nosso Deus é um Deus confiável, é um Deus que você pode acreditar que ele vai realizar. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele nos afirma na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2 e 1, Paulo diz assim, de todas as promessas de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus. Então, essa palavra, esse versículo aqui que Paulo registra, ele sublinha a confiança que os cristãos podem depositar em Deus. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele promete. Então, nós vamos entrar agora já no primeiro ponto da nossa sessão, porque o tempo nosso é muito corrido. E o primeiro ponto vai falar exatamente da infalibilidade de Deus. Deus é infalível. E aí eu queria pedir para o meu companheiro aqui, pastor Marcos, falar um pouco para nós sobre esse segundo ponto aí, que é exatamente a infalibilidade de Deus. Nós vemos que em toda a Bíblia não há uma referência que indique, que Deus falhou em suas palavras, nos seus planos, em tudo ele cumpriu. O salmista, ele deixa bem claro sobre isso, porque ele faz um contraste entre o Deus Criador e a sua criação. E o que há na criação pode falhar, pode envelhecer, mas o Criador, ele não muda e ele não mudará, porque ele é infalível. A imutabilidade de Deus revela que ele é infalível. Nós, olhando para a palavra do Senhor, nós vemos algum atributo dele, são alguns atributos que qualificam ele como um Deus infalível. Ele além de ser absoluto, ele é o único ser do universo que tem todo o poder absoluto. Ele é onisciente, onipresente, onipotente e imutável. O homem ele tem as suas qualificações humanas. O homem pode fazer muitas promessas, mas nem sempre pode cumprir. Por que não pode? Há uma razão simples, porque o homem é um ser mutável. Na sua condição natural, o homem tem falhas, tem defeitos, é limitado nas suas fraquezas humanas. E não há homem perfeito que não falhe. A própria Bíblia, em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, está escrito, na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. Então, todos os homens são limitados, falha. Mas o nosso Deus,
Ele é infalível. A sua infabilidade é tremenda porque ele é absoluto. Quando nós falamos, no primeiro ponto da onisciência de Deus, nós sabemos que ele sabe todas as coisas. O Salmo 39 deixa bem claro sobre isso. Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas, né? O salmista diz que Deus sabe todas as coisas, desde mais simples. As coisas mais simples, como ao conhecer o nosso assentar, o nosso levantar, o nosso andar. Então, até as mais difíceis, como o pensamento e as palavras antes que são ditas, ele conhece, porque ele é onisciente. Onisciente, ele é o Todo-Poderoso e sabe de todas as coisas. Quando se fala da onipresença, Deus está em todo lugar. O Salmo de número 139, o verso 7 a 12 diz que Deus é onipresente, ele está em todos os lugares, né? O salmista declara que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Só ele tem esse atributo. Para Deus não há distância, mesmo que se esconda no profundo ou mais alto lugar. Diz assim: ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá, diz o salmista, o Salmo 139, o verso 10, porque ele está em todos os lugares, porque ele é onipresente. Ele está aqui, ele está no Japão, ele está em qualquer lugar do mundo. A sua presença está em todos os lugares. Também não há onde alguém possa fugir da sua presença. Por Deus, ele está, além de em todos os lugares, ele tem a sua onipotência. Deus pode todas as coisas. O Salmo 139, o verso 13 a 16, Deus é onipotente. Ele tem o quê? Todo o poder. O salmista declara o poder infinito de Deus, ao dizer que Deus pode dar a vida. E o maior presente, o maior milagre, a maior dádiva do ser humano é a vida. Você planta uma semente, mas não pode fazê-la nascer se não for a vontade de Deus. Porque ele tem todo o poder. Ele está acima de tudo e de todos. Então você pode até plantar, mas você não pode colher se Deus não permitir. O cientista pode fazer uma inseminação artificial, mas o dom da vida pertence a Deus. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então, aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Então, que seja o mais difícil que for na sua vida, você tem que crer que ele é onisciente, onipotente e onipresente. Muito bem, pastor Marcos. O pastor Marcos deu uma pincelada aí nesses atributos, né, de Deus, aí, falando da sua onisciência, onipresença, onipotência. Muito bom. E nós vimos aqui o salmista, né, como o pastor Marcos já disse, fazendo aqui uma mostra aqui da diferença do Criador para a criatura, né? O Criador, ele não muda jamais, mas a criatura, ela está sujeita à mudança, né? Ele escrevendo aqui no Salmo, ele diz, não, os céus e a terra são obra das tuas mãos, eles perecerão, porque são criados por Deus, mas tu permanecerás. Deus não vai mudar, Deus não vai mudar de jeito nenhum. Todos eles envelhecerão como vestido, como roupa mudarão, ficarão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Então é a diferença, é um contraste que Paulo faz aqui com o Criador, que é soberano, imutável, infalível, e a criatura, que é falha, que é sujeita a mudanças. Então, isso fica muito claro, mostrando que Deus, ele é realmente um Deus que não falha. No segundo tópico aí desse primeiro ponto, aqui o comentarista fala de uma promessa infalível. Ele baseia praticamente esse ponto aqui em uma promessa. Que promessa é essa? A promessa da sua vinda. Essa é uma promessa
infalível. Alguns até a têm por demorada, outros não acreditam que ela vai acontecer, mas ela vai acontecer, porque é uma promessa feita por Deus. E como nós já vimos, ele não falha. E Pedro, ele ressalta aqui essa perspectiva divina do tempo, destacando que Deus não está limitado ao tempo humano. Deus não está limitado ao tempo humano. Ele cumpre as suas promessas no tempo exato. Não tem esse negócio de achar, que Deus está demorando, que é isso, que já passou da hora. Não. Deus, ele vai cumprir as suas promessas quando chegar o momento exato. Outra coisa que Pedro destaca aqui nesse versículo aqui, principalmente aqui, no versículo 3 do capítulo 3 da sua segunda epístola, é que Deus é um ser paciente. Ele cumpre, né? Ele espera que mais pessoas se voltem para Ele, que mais pessoas se arrependam, que demonstre o seu amor e o desejo de salvar. Porque Deus, o desejo de Deus é salvar a todos, mas Ele espera que as pessoas também sintam esse desejo, sintam essa vontade de ser salvo, de viver a eternidade com Deus. E Pedro também destaca aqui que nós precisamos estar preparados e esperando que a promessa da sua vinda ela vai se cumprir. Como diz aí, a promessa da sua vinda é infalível. Vai haver um momento em que Jesus vai voltar e vai cumprir essa palavra. Ele prometeu para os seus discípulos que ele iria para o céu, lá em João 14, iria preparar lugar e que um dia ele voltaria para buscar a igreja. Então é a promessa, ele prometeu. Quando Jesus também estava sendo assunto ao céu, que aqueles varões apareceram aos discípulos ali e disseram, olha, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo ele agora subindo, da mesma maneira que ele está subindo, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então é uma promessa que nós não podemos ter dúvida de maneira nenhuma que ela vai se cumprir, nem achar que já passou da hora, que está tardando, porque na hora certa, Deus vai cumprir essa promessa na nossa vida. Ele diz, né, em sua palavra que poderia passar os céus e a terra, mas as suas palavras não vão passar. Não vão passar. Então é uma promessa infalível. Meu irmão, professor de escola dominical, procure deixar isso bem claro para os seus alunos. Que pode ter alguma pessoa lá na sua sala que talvez tenha ouvido alguém dizer que isso é conto de fada, que isso é uma ficção, que isso não vai acontecer. Mas procure deixar muito claro para ele. Pegue textos da Bíblia lá para te ajudar a isso, a mostrar para ele que a vinda de Jesus é real, ela vai acontecer, ela vai se cumprir, porque não vai falhar. Nós vemos aqui que a palavra de Deus ela não falha de maneira nenhuma. Então, se Deus prometeu, pode ficar tranquilo. Por mais que a gente ache que possa estar demorando, ela vai se cumprir na hora certa, mas é no tempo de Deus. Isso é interessante, pastor Wallace, aqui no terceiro subtópico, né, que a palavra infalível de Deus, ao longo da Bíblia, nós vemos aqui que Deus ele passeava todos os dias no jardim. Ele visitava o homem ao entardecer com a sua presença para cumprir a sua palavra, que ele estaria presente todos os dias. Mas, infelizmente, depois da queda, ele perdeu a comunicação verbal da presença de Deus para com ele. Mas, depois que o homem caiu, que Deus retirou a sua presença de estar, que Adão se escondeu, colocou culpa na mulher dele, a Bíblia vai dizer que Deus chamou Moisés e pediu para que Moisés escrevesse o que ouvia num livro chamado Êxodo 17:14, você pode observar sobre isso, que essa providência de Deus foi fundamental para que o homem não desse culpa de que poderia ter esquecido da palavra que Deus havia prometido de estar todos os dias para com o homem. Então Deus reafirma essa promessa, mesmo o homem falhando, pecando,
perdendo a presença, a palavra verbal que tinha para com Deus todos os dias, Deus, ele planeja um plano para que o homem tivesse sempre uma oportunidade de ter ele para tudo isso, para se cumprir a sua palavra, porque a infalibilidade de Deus em cumprir a sua palavra é maravilhosa. Jeremias vai falar sobre isso, né? Diz assim, olha, está escrito, viste bem, porque eu, o Senhor, olha que lindo, velo pela minha palavra para cumpri-la. Então, Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Ele sempre tem uma promessa para que a sua palavra ela se cumpra. E o homem vive debaixo da graça e de oportunidade. Então, essa palavra infalível é porque o nosso Deus, ele não falha de forma alguma. E a sua palavra, né, pastor Alas, ela é fidedigna, porque ela é fiel e digna de toda aceitação. Porque a palavra de Deus é maravilhosa. Ela é pura, santa, justa e verdadeira. É isso aí, pastor Marcos. Então, a palavra de Deus é infiel, né? Já é o nosso terceiro item aí, terceiro tópico, esse primeiro ponto aí. Como o pastor Marcos já bem frisou que a palavra dele é verdadeira, é pura, é fiel. E Salomão reconheceu isso. Se você ler lá no livro dos Reis, capítulo 8, 56, Salomão, quando foi dedicar o templo a Deus, Salomão reconheceu a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas feitas a Israel, feitas, né, a Moisés e a Israel. Veja, olha o que Salomão escreveu, está na lição aí. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Então nós vemos aqui a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas no passado, nos encoraja a confiar nas suas promessas também no presente e no futuro. Então quando nós olhamos para a Bíblia e vemos que Deus cumpriu tudo que Ele prometeu para o povo de Israel, nós temos mais segurança ainda de que Deus, Ele vai cumprir também na nossa vida. Tanto, pastor Alas, que ele cumpriu todas as palavras que ele fez a Moisés para o povo, ele cumpriu. Para mostrar para o povo e para Moisés que ele é um Deus que cumpre a sua palavra. Então, o Deus que nós servimos, Ele é um Deus diligente, fiel em cumprir as promessas e também protege a eficácia da sua palavra. A palavra de Deus ela é eficaz, ela não perde o valor, ela não perde o seu poder, ela nunca se esquece, ela nunca falha. Então nós podemos descansar, você cristão, servo de Deus, pode descansar, sabendo que Deus não falha, sabendo que Deus ele trabalha ativamente para realizar as suas promessas na nossa vida. Então se Deus tem promessa na sua vida, eu tenho certeza que muitos irmãos que estão nos assistindo agora, Deus tem promessa na vida dele, Deus já falou através de alguém, ou falou diretamente com você, pode ficar tranquilo, não tem problema quantos anos tem isso, de repente já passou 1 ano, 10 anos e parece que as coisas não aconteceram, mas fique tranquilo, no momento certo, Deus vai cumprir essa promessa na sua vida. Muito bem, meus amados irmãos, nós vamos para o nosso segundo ponto, onde fala aí que Deus não mente e nem se arrepende. O primeiro tópico aí nós temos aí, Deus não mente nem se arrepende. Aí em Números 23, 19, nós encontramos essa frase aí, Deus não mente nem se arrepende. A palavra Deus aqui é Elohim, é o plural majestático de Deus, um termo que enfatiza a sua soberania, a sua grandeza e a sua majestade. Essa palavra é usada frequentemente lá no Antigo Testamento para se referir a Deus na sua totalidade, no seu poder divino. Isso é Deus, porque Deus não mente. Por outro lado, nós temos o homem. O homem é uma figura mortal, limitada, que contrasta com a natureza divina.
Então a Bíblia diz aqui que Deus não é homem, Deus não mente, nem se arrepende. A gente vai ver daqui a pouco essa questão aí, onde alguém pode achar que há uma contradição, mas a gente vai ver isso mais detalhado aqui no terceiro ponto, terceiro tópico. Mas o que esse versículo aqui de Números nos mostra, ele diz que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Veja bem, esse versículo aqui, ele afirma que Deus não é como o homem. Como o homem come? No sentido de falho. Deus não é falho, Deus não é sujeito à falha, à mudança, nem mentir, ou seja, Deus jamais mente, jamais engana, falsifica. Então a ênfase aqui está em afirmar que Deus, na sua natureza divina, é imutável, não é capaz de enganar ou ser enganado. Então, falhar para Deus é algo impossível. É impossível Deus não cumprir o que Ele prometeu na sua palavra. Então, Deus não mente e nem se arrepende, porque isso faz parte da natureza de Deus. Não tem como Deus mentir, não tem como Deus ele se arrepender no sentido que nós conhecemos a palavra, que vamos falar mais agora no próximo tópico aqui. Então, pastor Marcos, a ênfase aqui nesse tópico aqui é dizer que Deus não mente e não se arrepende. É uma coisa que a gente tem que ficar gravada na nossa mente, que ninguém pode ter dúvidas contra isso. De pensar, de vir pensar que Deus mentiu alguma coisa, que Deus se arrependeu de alguma coisa, como alguns podem até vir a pensar. Mas o crente fiel, ele não tem condições de pensar dessa maneira. A Bíblia não dá brecha, nós não encontramos em lugar nenhum. A gente vê lá o caso aqui, citado aqui pelo comentarista, né, de Balaão com Balaque, onde Balaão ali foi tentado a profetizar ali contra o povo de Israel, amaldiçoar o povo de Israel, e a gente vê que Balaão ele enfatizou muito bem isso para o rei Balaque. Não tem como, aí ele mesmo diz, Deus não mente nem se arrepende. Então, a gente vê que Balaão que deixou muito claro para o rei Balaque aqui, que não tinha condições de querer falar qualquer coisa contra esse Deus, amaldiçoar o povo dele, porque ele não ia mesmo abrir mão, não iria conseguir fazer aquilo que o rei Balaque queria que ele fizesse. Deus, quando o pastor Alas complementando a sua fala, Deus ele só faz o que é certo, o que é correto e o que é perfeito. Por isso ele não tem nenhum motivo para arrependimento e nem para mentir. Se nós olharmos para a palavra do Senhor Jesus Cristo, ele sempre, além de velar pela sua palavra, o comprometimento de Deus para com o homem é muito correto. Deus ele não mentiu e não se arrependeu. Houve uma mudança de atitude de Deus, né? Deus mudou o seu plano para com o homem corrompido. A gente vai adentrar num ponto agora que vai dar mais ênfase sobre isso. Exatamente, agora é uma pergunta, né? Deus se arrependeu? Por que essa pergunta? Porque em Números, nós vimos Balaão ali dizendo que Deus não mente nem se arrepende. Mas aí nós chegamos em Gênesis, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Então, nós temos que parar aqui e analisar isso. O que o escritor está querendo dizer com essa palavra, Deus se arrependeu. Será que Deus se arrepende, como eu, como você, de fazer alguma coisa e tal? Eu prometi de fazer uma coisa, falei, não quero mais não vou fazer mais isso e tal. Será que Deus é dessa maneira? Nós precisamos entender isso. Então, veja bem, Gênesis diz que ele se arrependeu. Mas como assim, para a gente entender isso aqui? A palavra arrepender no hebraico é nachan, que significa mudar de ideia ou ter compaixão. Então, esse verbo, quando ele se refere a Deus, não implica em erro, mas em uma mudança de atitude de Deus em resposta ao comportamento humano. Ou seja, Deus ele não se arrepende, ele muda de ideia de acordo com o comportamento do homem. Deus tinha prometido, Deus criou o homem para ser uma pessoa que vivesse, para viver eternamente, que adorasse Ele. Mas o que aconteceu? O homem resolveu desobedecer a Deus.
E com a desobediência, o pecado entrou no mundo. Com o pecado veio toda essa corrupção do gênero humano, fazendo o quê? Com que Deus mudasse de ideia no sentido de permanecer aquela humanidade ali, daquela maneira ali. Então, nós vamos ver aqui que Deus, ele não se arrepende, ele mudou de ideia, como em outras passagens, por exemplo, quando Deus mandou Jonas para Nínive, né? Queria destruir a cidade de Nínive, mas como o povo se arrependeu, o povo se humilhou, o povo vestiu pano de saco, se cobriu de cinza, Deus viu aquele comportamento do povo, então Deus mudou de ideia, e ao invés de destruir, Deus não destruiu o povo, como ele havia dito. Então Deus, ele não se arrepende como eu e você se arrepende das coisas, porque tudo que ele faz é perfeito. O que faz ele mudar de ideia é o meu comportamento, o nosso comportamento. Então isso nós precisamos deixar bem claro, e o aluno precisa entender, que quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, não está dizendo que ele se arrependeu no mesmo sentido que nós arrependemos como ser humano. Nós arrependemos porque nós vamos ver que fazemos uma coisa errada, vamos ver que precipitamos em alguma decisão. Mas Deus não tem isso, Deus não se precipita em decisão nenhuma. Todas as decisões dele são corretas. Então, para tanto, como o senhor falou de Nínive, Deus provocou uma reação no povo, dando uma oportunidade para o povo pela sua bondade. Ele deu uma oportunidade para o povo se arrepender-se, né? E o povo teria uma oportunidade. O povo se arrependeu, Deus deu uma oportunidade. Então, o que aconteceu? O povo se arrependeu, Deus não. Deus mudou de atitude pela atitude do povo. Então, o nosso terceiro item aí, já está embutido aqui no nosso comentário aqui, é falando exatamente dessa aparente contradição aí. Que algumas pessoas alegam que um lugar a Bíblia diz que se arrepende, no outro diz que não se arrepende. Então, nós precisamos entender essa maneira aí. Que o arrependimento de Deus não tem nada a ver com algo que ele tenha feito de errado. Deus não faz nada de errado. Tudo que Deus criou foi perfeito. A Bíblia diz que Deus, quando criou todas as coisas, Deus olhou e viu que era tudo perfeito, era tudo muito bom. Tudo que aconteceu de errado foi uma consequência do pecado do homem, e por causa desse pecado, Deus mudou o seu plano que ele havia planejado para que o homem vivesse eternamente. Então, foi o pecado do homem, foi a desobediência do homem que fez com que Deus decidisse, então, destruir aquela raça, aquelas pessoas que viviam naquele período, e começasse uma nova humanidade, uma nova sociedade a partir de Noé. A falha não estava em Deus, a falha estava nos seres humanos, né? Nós vamos ver através da nossa lição que o arrependimento de Deus não era em relação ao seu plano criador, mas o ato de rebeldia do ser humano. Então, a compreensão aqui é que Deus, ele não se arrependeu das suas promessas para com os seres humanos, mas a Bíblia diz que ele se entristeceu com a escolha que o ser humano fez. Então houve uma mudança de atitude, mas não podemos esquecer que Deus, ele dá sempre oportunidade, ele provoca uma reação no ser humano de arrependimento, de atitude, para dar uma ação em favor dos seres humanos, tanto que o ser humano pecou, mas ele enviou Jesus Cristo para dar uma nova oportunidade. Então, por que isso aconteceu? Porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Deus deixou o homem à vontade, para ele tomar as suas decisões. Deus não fez o homem um robô, uma máquina que fizesse somente aquilo que ele queria. E aqui a gente vê que o homem optou por desobedecer a Deus. E isso fez essa mudança de atitude aqui, em Deus destruir aquela humanidade. Mas tanto é que Deus não se arrependeu, que o projeto de Deus para o homem continuava de pé. Deus já tinha um projeto, tinha um plano estratégico já, para que o homem voltasse a ter novamente comunhão com ele. Então, Deus não se arrependeu em momento algum de ter feito o homem no sentido que nós aprendemos aqui no nosso português, né? Simplesmente Deus continuou, o projeto de Deus para com o homem continuou em todos os tempos e continua até hoje. O projeto de Deus para com a humanidade está de pé. A palavra arrependimento, pastor Wallace, no hebraico,
do Antigo Testamento não tem nenhum sentido, mas assim, o sentido é entristecer-se, não tem nada a ver com arrependimento. Olha só, a diferença da língua portuguesa para o hebraico, né? O sentido de entristecer-se. Então, voltar-se a mudar-se. Assim, com base nessas referências linguísticas, podemos dizer que o Senhor ficou triste por haver criado o homem e mudou o seu plano em relação à humanidade, resolvendo o quê? Apenas Noé e sua família, depois da arca construída, adentrar dentro da arca. Por que Deus mudou de atitude? Porque o ser humano não obedeceu e não atentou-se para aquilo que ele estava chamando a atenção. Ele deu 120 anos de oportunidade para os seres humanos se arrependerem. Então, nós vemos que Deus preservou Noé e sua família, para depois da grande catástrofe que aconteceu, né? Reprovar a terra como o homem, os animais. Por quê? Porque o homem não obedeceu a sua palavra, mas em momento algum ele se arrependeu. Sim, ele deu uma oportunidade mudando de atitude para os homens. Então a gente vê aqui, o comentarista fala sobre essa questão aqui. O que o escritor sagrado usou aqui foi o chamado antropopatismo, que é o quê? Que é uma forma do autor sagrado usou para atribuir características humanas a Deus. Isso aqui fazia com que as pessoas compreendessem melhor o texto sagrado. Então, o escritor sagrado, ele usou essa palavra, Deus se arrependeu, para fazer com que o homem entendesse melhor, né? Sim. O texto sagrado. Mas, de maneira nenhuma, a falha estava em Deus, de maneira nenhuma, Deus havia se arrependido no sentido natural que nós entendemos. É isso que você tem que entender. Deus, ele não se arrepende, Deus não mente, porque ele é um Deus perfeito. Não tem como ele mudar ou se arrepender ou mentir. O terceiro ponto é falar das infalíveis promessas de Deus. Como nós vimos aqui nos itens anteriores, Deus, ele não mente em hipótese alguma. Quando Jesus estava orando, intercedendo pelos seus discípulos, Jesus disse assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós vimos que o arrependimento de Deus não tem nada a ver com o arrependimento humano, este arrependimento de coisa errada, mas Deus jamais errou. Assim, tudo que ele prometeu é verdadeiro e não pode falhar. Então, as infalíveis promessas de Deus. Aí nós temos um plano glorioso, né? A gente vê que Deus, ele não foi pego de surpresa, né? A queda do ser humano não pegou, porque Deus, ele é onisciente. Na sua onisciência, já sabia que isso ia acontecer. Então, Deus já havia preparado um plano, né? Apocalipse 13:8 fala: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, Deus não é pego de surpresa. Nem quando o homem pecou. Deus já tinha um plano preparado para que quando isso acontecesse, ele já providenciado um meio de restituir novamente a sua comunhão com o homem, o seu diálogo com o ser humano novamente, aquela comunhão que perderam lá no Éden quando o pecado entrou no mundo. Então, o plano de Deus já incluía, já estava já feito. Não é um plano B, né, que talvez alguém fala, mas é um plano que já estava desde a criação do mundo. Deus já tinha esse plano na sua mente, porque já sabia que isso ia acontecer. Então, Deus, com a vinda de Cristo, Deus estava então colocando esse plano em ação, esse novo plano em ação, que era a morte do seu filho na cruz do Calvário, né? É verdade. Para nos dar esse direito de salvação novamente. É tanto que nós vemos através das Escrituras Sagradas, no Antigo Testamento, que Deus sempre quis o melhor. Esse plano glorioso fala. A vida do homem depois da queda, a gente vê que desde a criação após a queda, os anos de vida dos homens decresceram grandemente. Se nós observarmos aqui, Adão viveu 930 anos, seu filho Sete viveu 912 anos, Enos, o neto, né, de Adão, já viveu 905 anos, Caim, filho de Enos,
bisneto de Adão, viveu 910 anos. E assim nós vemos aí essa decrescência de anos de vida por causa da desobediência do homem. Deus sempre quis o melhor. Se você olhar para Metusalém, filho de Enoque, foi o homem que mais viveu depois da queda do homem, né? Alcançou 969 anos de idade. Lameleque já 777. E assim houve uma decrescência de idade de homens. Por quê? Porque eles não se enquadraram no projeto de Deus. Abraão viveu 175 anos, olha a diferença. Seu filho Jacó viveu 147 anos. Nos Estados Unidos, a expectativa de vida é de 76 anos de vida. Sabe o que é isso? Deus sempre quis o melhor para o homem que fez as escolhas erradas. Mas Deus sempre quis. Então, a vida eterna, ela está em Jesus. O plano glorioso, né, que a vida eterna é um dom de Deus para o homem. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus, que é o seu plano glorioso. Muito bem, então nós vimos aqui nesse primeiro ponto o plano glorioso, né? Que era a vinda do Jesus, a vinda do Messias, para restaurar essa comunhão com o homem. No segundo tópico, nós temos a eternidade. Nós vemos que juntamente com o plano de salvação de Deus, nós vemos a minha promessa de vida eterna. Nós já vimos na lição número 5, se referindo aí à promessa ímpar, né, da salvação em Cristo Jesus. Ou seja, os libertos por Cristo, do poder do pecado, do mundo, do diabo, são gratos a Deus por essa promessa maravilhosa. Mas os incrédulos, os materialistas, os seguidores de falsas teorias da evolução, por exemplo, não creem em Deus, muito menos nas suas palavras. Então, Deus, contudo, deixou a maravilhosa promessa de vida eterna. A Bíblia diz, né, se você ler lá em 1 João, se não me engano, diz assim: portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Então, o plano de Deus para a redenção do homem perdido, o homem afastado de Deus, inimigo de Deus, Deus agora definiu que a vida eterna seria trazida por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vê lá em João 10, Jesus dizendo assim, ó, eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai mas deu, mas é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então essa aqui é uma das grandes promessas de Deus, ou na verdade, a maior promessa de Deus, a promessa da salvação, né? Mediante Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Lá em João 3, nós temos ali chamado textuário da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, vida eterna fala da nossa eternidade com Deus. Nós não vamos passar um tempo ali no céu, não vamos passar a eternidade, como muitas às vezes pronuncia equivocadamente, passar a eternidade. Não, a eternidade ela é para sempre. É uma vida com Deus eternamente. Nós não vamos passar 1000 anos apenas com Deus, mas é uma vida eterna com Deus. Então, por isso, nós precisamos continuar crendo na eternidade da promessa de Deus para a nossa vida. É na certeza de que nós vamos estar com Ele. Porque, do outro lado, aqueles que não vão viver essa eternidade com Deus, vai viver uma eternidade longe de Deus, um sofrimento eterno também. Se existe uma vida eterna, como nós cremos que existe também o sofrimento eterno. Então, você que está me ouvindo, talvez tenha alguma dúvida sobre isso, não tenha. Acredite que a nossa salvação ela é para a eternidade e a perdição também para a eternidade. Então, fique firme na presença do Senhor, procure pregar esse evangelho, salvar o máximo de vidas que você conseguir através desse evangelho,
para que mais pessoas tenham direito a essa eternidade com Deus, porque esse é o desejo de Deus. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, senão que todos se arrependam e venham para Deus. Então, a eternidade nos aguarda. É só nós continuarmos firmes na presença do Senhor. Verdade. E a vida eterna, ela é obtida a partir do momento que a pessoa aceita Jesus Cristo como Salvador da sua vida, né? Quando também é o início dessa pessoa, quando nasce de novo. E ele começa a desfrutar, já como salvo em Cristo, após a sua morte, antes do arrebatamento da igreja, ali no paraíso, ele começa já a usufruir do paraíso. Então, a vida do cristão após a morte, antes do arrebatamento da igreja, ele já começa a usufruir num descanso, né? Começa ali no paraíso, aquele descanso, um lugar de prazer na alma. Porque aqui na terra nós não temos prazer em nossa alma. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu, para que nós tivéssemos também condições de vencer o mundo. Então, a vida eterna ela é obtida quando você reconhece que Cristo é o Salvador da sua vida. E aí, já a partir do momento que você se torna uma nova criatura, né? Aí você já começa a desfrutar da grandeza de Deus através da paz na tua alma. E após a morte, né, aguardando o arrebatamento, desfrutando ali das bênçãos espirituais. E depois, como o pastor Wallace disse, desfrutaremos para sempre uma vida na eternidade, porque todos nós vamos viver para a eternidade. Agora, a escolha que vai fazer você viver a eternidade com Cristo ou com o outro lado. Muito bem. O último tópico da nossa lição, a esperança forjada na promessa infalível de Deus. Nós já vimos aqui, o pastor Marco já falou a respeito da perspectiva de vida do ser humano, quanto ela foi caindo, né? Desde Adão, dos 900 e poucos anos, essa expectativa de vida foi caindo. O salmista já disse que era 70, 80 anos. Então, a gente vê que com o pecado foi entrando no mundo, essa expectativa de vida ela foi só caindo. Agora, veja bem, e o homem, ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, ele tenta buscar uma maior expectativa de vida. Principalmente hoje, com os avanços da tecnologia, né? Com os novos recursos financeiros, tantas pessoas fazendo plásticas, fazendo aquele rejuvenação lá, eu esqueço o nome que fala, facial. As pessoas não querem envelhecer e estão lutando de todas as maneiras. Há uma busca, né, por esse elixir da longa vida, né, como muitos falam para fora, querendo, né, se livrar dessa realidade da velhice, quando na realidade não tem como se livrar dela, né? Como disse um certo senhor, né, um dia perguntaram para ele, como é que faz para chegar nessa idade? Ele disse, é só não morrer. se não quiser ficar velho, é só morrer, né? Só morrer. Então, a velhice ela vai chegar para todos nós. Então, e nós precisamos encarar ela com naturalidade, porque é um processo da vida. Mas graças a Deus, que para o cristão existe essa expectativa da vida eterna. Porque se nós não tivéssemos essa esperança de pensar que morreu aqui, acabou, até que se acabasse mesmo, não era tão mal, né? Mas a gente sabe que não termina aqui. Por isso a nossa luta aqui nessa vida tem que para ser uma vida eterna com Deus. Porque ela vai vir, essa eternidade vai vir, e nós precisamos estar preparados para enfrentar ela. Então, o homem precisa de crer nessa promessa e esperar com expectativa, né? Esse dia, dessa promessa de Deus se cumprir. Para muitos elas se cumprem na vida da pessoa mais cedo. Quantas pessoas que já partiram para a eternidade, na sua juventude, na sua adolescência, na fase de criança, outros na sua velhice, mas o certo é que ela chega e nós precisamos estar preparados. Então, Deus, Ele nos dá essa certeza de vida eterna. E é isso que nos faz viver
sem nos desesperar quando se aproxima o momento de partida. É a certeza de que nós iremos estar indo para uma vida eterna com Deus. Aqueles que morrem hoje e aqueles que estiverem vivos no arrebatamento, eles vão sim passar a viver essa vida eterna, essa eternidade com Deus. Então a vida eterna é um dom de Deus para o homem. É algo maravilhoso que Deus deu para o homem. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então vamos desfrutar desse dom que Deus nos deu, desse privilégio que Deus nos deu de ter a vida eterna, de sabermos que o dia que a nossa vida se findar aqui nessa terra, nós temos a certeza de que iremos para uma vida de alegria, de sofrimento na presença do Senhor Jesus. Não é Que isso? maravilha. Não devemos desanimar de forma alguma, acreditar sempre que as promessas de Deus são infalíveis, porque o nosso Deus, ele não falha. Quem sabe você que está nos assistindo ou vai ministrar uma aula, está nos vendo, eu quero te dizer que talvez você possa estar enfrentando algum desafio na sua vida. Creia que você tem um Deus que é infalível, que é um Deus imutável, um Deus onisciente, onipresente, onipotente, e que você tem um Deus que zela e cuida de você. E Ele não esquece de nenhuma das suas promessas. Sabe por quê? Porque Ele é zeloso, né? Ele cumpre porque a sua palavra, ela é infalível, é imensurável. O amor de Deus é que nos qualifica. E sendo o amor de Deus que nos qualifica, Ele que nos credibiliza a estarmos firmes e caminhando sempre, acreditando que o nosso Deus, Ele vela pela sua palavra. Muito bem, meus amados irmãos, nós chegamos então aqui no final da nossa lição. Vou só ler aqui a conclusão da nossa lição e já estaremos encerrando a nossa videoaula. A conclusão diz assim, concluímos mais um trimestre estudando a respeito das promessas infalíveis de Deus. Aqui temos a oportunidade de renovar a nossa esperança no Senhor, sabendo que podemos fazer a nossa caminhada com Cristo de maneira confiante e segura, pois o nosso Deus é fiel para cumprir as suas infalíveis promessas. Confiemos em Deus e na força do seu poder. Então que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando os seus alunos, sua classe, e que próximo domingo, encerramento desse trimestre, vocês tenham uma aula abençoada por Deus e que vocês possam fechar esse trimestre aí sendo ainda mais abençoado, né? Que a sua esperança possa estar mais firme ainda, porque essa lição ela vem fechando, né? Esse trimestre, mostrando da importância de nós não duvidarmos das promessas de Deus, da palavra de Deus, porque Ele é fiel para cumprir. Então, fica firme na presença do Senhor e eu tenho certeza que Ele vai continuar abençoando a sua vida. Pastor Marcos, suas considerações, para nós já colocar o ponto final na nossa aula. Maravilha. Deus abençoe você, Deus abençoe sua aula, Deus abençoe aqueles que estão nos assistindo, vai nos assistir. Nunca se esqueça do Deus que nós temos. Mesmo Deus, ele não se arrepende, mas Ele muda as suas atitudes, principalmente no tocante ao seu juiz. Quem sabe já uma decretação, né, para a sua vida, pelos seus erros, mas acredite que o poder da oração pode mudar tudo na sua vida. Se você ver, tem vários exemplos, de Nínive, arrependimento, de próprio Pedro na prisão para ser morto no outro dia, mas a igreja estava em oração. Deus vai lá, manda o anjo, liberta ele da prisão. Então o poder da oração, ela pode mudar o destino da sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te qualifique e que a bênção do Senhor continue sobre a sua vida. Agradeço aqui ao pastor Wallace, meu amigo, superintendente geral da nossa escola dominical aqui do campo de Jaru, ele o pastor Paulo. Quero também agradecer ao nosso pastor presidente, que Deus continue abençoando o campo de Jaru e num todo, que a bênção do Senhor esteja com todos nós. Amém. Então, meus irmãos, você que ainda não adquiriu a sua lição, já adquira a sua lição. Já chegou. No próximo domingo, nós já estaremos iniciando mais um trimestre para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, tá?
tenha aí um final de ano abençoado, na presença do Senhor, e que nesse ano de 2025 a sua classe, a sua escola dominical possa continuar crescendo e aumentando mais ainda a frequência. Meus irmãos, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.